Agora vamos falar a lição 15, verdadeiro profeta. Naturalmente, os livros da Bíblia que falam dos profetas, está falando dos profetas. Os profetas tinham bastante coisa para fazer. No Antigo Testamento, na Bíblia, fala dos livros dos profetas. Nós sabemos que o reino de Israel, ele morreu, foi cativo pelo reino de Assíria. Na parte do sul, Judá foi preso por Babilônia. Antes da catividade na Babilônia, Joel, Jonás, Amós, Oseias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque foram os profetas. Aconteceu que foram cativos e tiveram 70 anos de catividade. Nesse tempo de catividade, Jeremias, Abadias, Ezequiel, Daniel foram profetas. E depois desse tempo de catividade foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem é um profeta? São pessoas com um chamado especial de Deus para compartilhar a palavra. Isso fica bem explicado em Jeremias 1:5 e Jeremias 1:9. Eles são chamados de pessoas de Deus. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Assim de importantes são os profetas. Assim de valiosos são os profetas. Salmo 105:15 fala como é que Deus protege seus profetas. Podemos ver a mensagem dos profetas nos livros dos profetas. E qual foi a mensagem deles? Eles advertiam da ira vindoura de Deus contra o povo de Israel e de Judá se eles continuavam vivendo da mesma maneira. E não somente com palavras, também com sua própria vida, eles mostravam isso. O profeta mostrava e demonstrava com sua própria vida como eles iam ter segurados e apressados no cativério com sua própria vida. O profeta Isaías, ele ficava nu, caminhando nu pelas ruas de Israel. E ele falava, assim nós vamos ficar nus, escravos. Deus matou a esposa de Ezequiel e falou para ele que não estivesse de luto e deu instruções para ele. Deus falou para Oseias, te casa com uma mulher prostituta. Não simplesmente com palavras, senão com sua própria vida mostrava a mensagem para o povo de Deus. Mas, ainda que eles estavam falando uma palavra muito forte, demonstrando com sua própria vida o juízo da ira vindoura de Deus pelo comportamento e o jeito de viver do povo de Israel, eles também falavam da esperança e do amor de Deus. Muitas mensagens, muitas palavras os profetas compartilhavam, mas no final, qual foi a mensagem final deles? O Messias, o Cristo, vai vir. O reino de Israel vai ficar restaurado por ele. Por exemplo, Isaías 2:2 e 3, acontecerá nos últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, o Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 7:14 fala que ele é Emanuel. Jeremias 3:23-5, o Senhor diz que vai levantar um renovo justo, um rei justo que reinará sabiamente com juízo e justiça na terra. Ezequiel 37:24-25, todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos e guardarão nos meus estatutos e os observarão. Mas os profetas, eles não são perfeitos. Eles não podem viver para sempre. Zacarias 1:5, vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Jeremias 23:11, porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Quer dizer o Senhor, inclusive na casa do Senhor, achei a maldade deles. Ezequiel 22:25, conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a pressa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Qual é a mensagem através dos livros dos profetas? O povo de Deus precisa de um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta que soluciona o problema de estar separado de Deus. E a promessa foi dada pelo profeta Isaías 7:14. O Senhor mesmo dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Será seu nome Emanuel. Deus conosco.
Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E Atos 3:22: Moisés disse aos pais: O Senhor, vosso Deus, levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quem é esse profeta? De Isaías 7:14: Quem é esse profeta que profetizou Moisés? É Jesus. Os profetas têm que fazer que as pessoas possam ter um encontro com Deus. João 14:6: O caminho ao Pai é Jesus. Se não é por Jesus, ninguém pode ficar como o Pai. O profeta compartilha a palavra de Deus para que o povo de Deus possa se encontrar com Deus. O verdadeiro profeta, que pode reunir o homem separado de Deus com Deus, somente é Jesus. E esse Jesus é o Cristo. Com sua sangue na cruz, ele abriu o caminho para nós ficar com Deus de uma maneira eterna e perfeita. João 6,14: Vindo, pois, aqueles homens, o sinal que Jesus operava, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. João 7,40: Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Lucas 7,16: O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus, que é o Cristo, ele é o verdadeiro profeta.